agradecendo a vida do irmão, dos irmãos que tem sempre nos convidados. Quero aqui estar louvando a Deus pela vida do evangelista Jovino, meu líder ali no Jardim Vila Boa, diaconisa Jane e os meninos que estão aqui nos acompanhando nessa noite, de cada irmão que se faz presente. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já se faz presente nesse momento. Glória a Deus. Sinto a presença de Deus extraordinariamente nessa noite. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Aquele que não encontrou pode estar nos acompanhando, ouvindo a leitura, e assim está escrito na palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele se fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que me faria. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Senhor, te agradecemos e te louvamos por essa palavra. Podemos assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o profeta Jeremias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O profeta Jeremias, ele não casou, ele não pôde se casar devido a uma ordem de Deus. O profeta Jeremias, ele foi um homem isolado no meio daquele povo. O profeta Jeremias, ele não foi um profeta que profetizava aquilo que o povo queria ouvir. Por isso o profeta Jeremias, ele não era o mais famoso no meio dos pregadores. O profeta Jeremias, ele não poderia ser chamado para pregar no congresso. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias só pregava, no lugar que ele pregava só ficava aquele que queria escutar a verdade. E muitos dos lugares daquela época, daquela região, aonde os povos pregavam, eles pregavam mais por rotina. Eles tinham um templo ali como um amuleto. Eles acreditavam que por estar uma igreja com a porta aberta, um templo com a porta aberta, isso faria dele salvo. Mas Deus levantou um profeta que pregava diferente. Ele pregou ali na época do exílio, antes do exílio e na época do exílio, quando houve a queda de Jerusalém. A Bíblia vai falar que Jeremias, ele pregava e ele era perseguido, diferentemente dos dias de hoje. Hoje, para você ter uma ideia, nós pregamos e muitas das vezes tem homens que pregam e eles se tornam extraordinariamente famosos. Sabe por quê? Vou falar a verdade, porque a palavra hoje já não confronta mais o pecado. A palavra que eles pregam já não confronta mais a vida das pessoas. Mas o profeta Jeremias, ele pregava aquilo que Deus falou. E quando Deus fala, ele confronta a pessoa a mudar de atitude. Ele confronta a pessoa a mudar ali de posição, porque a palavra que tem que ser pregada é a palavra da verdade. Quando você prega, estuda, faz uma psicologia para pregar para as pessoas, você pode até pregar bonito, arrastar multidões, mas você não está pregando o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele passa a peneira. Quando passa a peneira, só o grão que pesa e que fica, a palha vai embora. Muitas pessoas são como a palha, estão aqui dentro, pega fogo e tudo, mas não veio aqui para escutar a mensagem. Muitas das vezes vem escutar um grande cantor famoso, um grande pregador famoso, mas não veio escutar a mensagem. O profeta Jeremias, ele era perseguido porque ele não pregava para agradar ninguém. Hoje em dia existem alguns pregadores e profetas assim como Jeremias. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. O que me deixa mais maravilhado com essa mensagem, uma mensagem já muito pregada dentro das Assembleias de Deus, mas todas as vezes
que eu leio esse capítulo, Deus sempre me dá uma mensagem diferente. E ao ler esse capítulo, o versículo 1, a Bíblia vai dizer que Deus pede para que Jeremias desça. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, olhando para esse capítulo, nesse versículo, que todo homem que Deus chama para fazer a obra, primeiramente ele tem a humildade. Se você não tem a palavra de Deus que não tem humildade, esse homem não tem Deus na sua vida, vai me desculpar e falar. Mas, meus irmãos, é isso que Deus quer na minha e na sua vida, que você tenha a humildade. E da onde foi que Jeremias tirou esse negócio? Da onde foi que Deus tirou esse negócio para mostrar para Jeremias? Isso, se você começar a ler, vai estar desde o princípio lá na Bíblia. No capítulo 2, o versículo 7 vai dizer que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou no seu nariz o fôlego da vida e o homem se tornou algo vivente. Mas Deus também está se mostrando como goleiro, e o vaso que ele está fazendo é Adão. Adão, ele foi feito para um propósito. Adão, ele foi feito para ser usado. Por quê, meus irmãos? Porque vaso, ele não tem vida própria. O vaso, ele precisa ser conduzido pelo seu dono. Adão, ele foi feito pelo propósito, e isso está no versículo 6. A Bíblia diz, no versículo 6 do capítulo 2 da Gênesis, para ser bem preciso, a Bíblia diz que Deus cria a terra, mas não havia homem para lavrar ou trabalhar na terra. Então Adão, ele foi feito para trabalhar na terra. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia de dizer, o vaso, ele não tem vida própria. Então todo vaso carrega dentro dele a essência do dono daquele que o carrega. O vaso que ele é de Deus, ele tem que carregar a essência de Deus. Mas o vaso que não é de Deus, ele não carrega a essência de Deus. E você não, ou você vai ser usado por Deus, ou você vai ser usado por inimigo. O vaso que não está cheio da presença de Deus, ele está cheio da presença do inimigo. Não existe dois caminhos. A palavra diz que existe só um caminho que vai para cima e um caminho que vai para baixo. Então só existe dois tipos de vaso. O vaso que é usado por Deus e o vaso que é usado pelo inimigo. Mas a Bíblia está dizendo que ali, no capítulo 2, no versículo 2, que ele está fazendo um vaso sobre a roda. E eu fico meditando, porque aqui tem gente que vai entender até muito mais do que eu, porque aqui é a cidade do artesanato, tem muitos oleiros aqui. Mas quando eu fico vendo essa cena, eu vejo o barro sendo trabalhado pela mão do oleiro. E quando o oleiro está fazendo o vaso, ele faz uma fenda no meio das mãos e o barro fica passando ali dentro. Eu perguntava para Deus o que significa essa fenda. Essa fenda, ela significa o caminho que você vai seguir mediante a vontade de Deus, estando na mão de Deus. Essa fenda, ela é apertada, é um caminho que é estreito. E a roda, ela está balançando. Por que a roda balança? A roda é a vida. A vida, ela, enquanto você está vivendo, a roda está balançando e você está passando nesse caminho apertado. Está difícil, as coisas não estão fáceis, mas você está sendo trabalhado pelo oleiro. Aleluia! O propósito está sendo cumprido. E a Bíblia vai dizer que quando ele está olhando ali, o vaso que se quebra. Não é o oleiro que quebra o vaso, mas o barro não passa direito no meio do estreito. Ele não anda direito no meio do caminho das mãos do oleiro, e ele se quebra. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Quando o vaso se quebra, ele pega aquele barro, amassa de novo e faz um outro vaso conforme lhe parecia melhor. Agora Deus mudou o plano, sabe por quê? Porque você saiu do plano inicial. Então todas as vezes que Deus coloca um projeto, lança na sua vida, e você não deixa, não seja maleável, não anda segundo a vontade de Deus, aquele projeto ele muda. Então você vai sempre estar reiniciando. O seu ministério não vai para frente, a sua casa não vai para frente, os seus filhos não vão para frente, a sua esposa, o seu casamento não vai para frente, porque você não deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando você não deixa Deus trabalhar na sua vida, Deus recomeça tudo de novo. E você continua sofrendo cada dia mais, e as coisas não melhoram, você não tem alegria, você entra em depressão, você chora no quarto. E eu vou te contar uma coisa que às vezes você não pode ter percebido, mas quando você se entrega na mão de Deus, por mais que está doendo, está difícil, aí as contas não estão em dia, está com doença em casa, tem filho no trabalho, mas você está na mão de Deus, você tem alegria, você passa na rua da paz para a criança, porque você carrega a paz de Deus e você sabe, Deus está trabalhando na vida do meu filho, Deus está trabalhando na vida do meu esposo, Deus está trabalhando na vida da minha esposa, porque você já se curou.
processo. Quando eu estava conversando com Deus dentro dessa mensagem, Deus me mostrava 2 tipos de vaso dentro da Bíblia. Um vaso ele se quebra, Sansão, ele se quebra porque ele não segue a vontade de Deus. Mas Deus também me mostrava um vaso que ele aguentou todo o processo e chegou a ser, até concluir o projeto e o propósito de Deus, que é José no Egito, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Eu perguntava para Deus por quê, falou porque dentro da igreja tem 2 perfis de crente, aleluia, 2 tipos de perfil de crente salvo, aquele que sempre está dando cabeçada e aquele que aceita o processo. Já viu aquele irmão que tem vezes que você olha e parece que nada vai para frente na vida dele, aquele outro que vai deslanchando? É porque Deus ele tem um trabalhar na sua vida, e muitas das vezes as pessoas param na hora da dificuldade, muitas das vezes as pessoas param na hora que Deus está apertando, na hora que Deus está moldando, e o vaso para chegar no processo ele tem que ser provado no fogo. Sabe aquela prova mais dura, meu irmão? Muitas das vezes estava acabando a sua prova, mas você voltou no início de novo, aleluia. Agora o projeto de Deus mudou na sua vida, aleluia, e você vai ter outro processo grande, aleluia. Deixa Deus te provar no fogo, porque Ele sabe, Ele tem um propósito na sua vida. Deixa Deus te provar no fogo, e quando você ficar pronto para receber o ministério que Deus fez na sua vida, você vai começar a transbordar na vida dos outros. Aleluia! Você vai começar a transbordar na vida dos seus vizinhos, na vida da sua família, daquele filho que dá trabalho, aleluia. Você vai começar a ser uma pessoa, aleluia, com testemunho dentro deste lugar, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Então, Deus está trabalhando na vida de todos os homens que teve dentro da Bíblia. Deus fez eles para um propósito. Todo homem, toda mulher que está dentro dessa terra é um barro sendo trabalhado na mão do oleiro. E não tem vaso aqui nenhum pronto. Por mais das vezes que a gente pensa, eu estou pronto, eu já sou um bom cantor, sou um bom pregador, e muitas das vezes Deus só está trabalhando na sua vida para um propósito final. Se você quer estar pronto, o dia que Deus falar, você está preparado para ir morar no céu. Aleluia! Aqui nessa terra, se não for alguém usado por Deus, amassado por Deus, aleluia, alguém que Deus leva para trazer a sua palavra, para levar a sua palavra, para levar ali o ministério de Deus adiante, glória a Deus, glorificar, exaltar o seu nome de Jesus. Mas por quê, meu irmão? Porque o vaso, depois de queimado e pronto, ele não pode se quebrar. No capítulo 19, Deus manda Jeremias comprar uma botija e manda depois ele chegar na porta do templo e jogar aquela botija no chão e fala assim que é o vaso, quando ele quebra, ele não pode ser reaproveitado. Então o crente ali, depois de pronto, ele não pode se quebrar. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Meu irmão, deixa Deus trabalhar na sua vida, mas anda no caminho estreito sem se cair, aleluia. Busque santidade na presença de Deus. Busca dar no caminho pronto, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele foi um menino ali, um juiz, ele foi prometido por Deus ali para salvar o seu povo ali dos filisteus, dos seus inimigos. Mas todo vaso ele tem regras a serem cumpridas. Todo projeto de Deus ele tem propósito. Quando Deus manda Noé fazer uma arca, ele dá medida. Sabe por quê? Porque Deus ele gosta das coisas tudo bem alinhadas, das coisas tudo certinho. E quando é para Sansão nascer, o anjo do Senhor vai e fala para a mãe dele, ele não pode. Você não pode mais beber a partir de hoje, você não pode comer comida imunda, esse menino não pode cortar o cabelo, porque ele será um brasileiro de Deus. E esse voto também passa para Sansão. E Sansão, depois que ele cresce, ele começa a fazer tudo ao contrário. Ele come comida imunda, ele busca mulheres do mundo, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Ele faz tudo ao contrário. Sansão, ele começa a brincar com as coisas de Deus até o dia que a presença de Deus sai da vida dele. Mas o que mais me chama a atenção lá em Juízes, na história de Sansão, é que Sansão está brincando. Sansão, ele está pecando e Deus está usando. Sansão, ele está pecando e Deus está usando. Muitas das vezes vemos no dia de hoje pregadores e cantores pregando no cima do púlpito. Tem poder, tem unção na igreja, tem mover, mas você não conhece a vida daquela pessoa. E hoje a Bíblia te chama para parar de idolatrar para grande pregador e grande cantor e roubar a palavra. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos, eu leio hoje aqui a Bíblia, amanhã eu já não sei mais o que eu li, porque minha memória não é tão boa. E hoje os homens de hoje em dia, eles estão focados nos grandes teólogos da atualidade, nos grandes pregadores da atualidade, porque fala bem, investe bem, mas o Deus, aleluia,
aleluia, que salvou o povo do Egito, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que ressuscitou a filha de Naim, ele usa pequenos para confundir gente grande. O poder dele é sobrenatural na minha vida e na sua vida. Você não precisa ser um grande homem, uma grande mulher, um grande detalhe. Eu não estou falando aqui que você não deve estudar teologia, você não deve você deve, mas o que eu estou falando para você é que o Deus que faz milagre usa gente pequena. Aleluia, Jesus. Você foi louvado nessa noite, ele pega o pequeno enquanto vai chegar com os príncipes dessa terra, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Não conheça a sua situação, não conheça a sua vida, mas Deus me falou nessa noite que está trabalhando na sua vida e vai chegar o propósito de Deus na sua vida. Só continue sendo maleável, porque o barro que está sendo maleável, o projeto de Deus chega mais rápido na vida dele. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Sansão, então, ele pega e brinca com o Espírito Santo de Deus, e ele pega e quebra ali o voto, e a Bíblia diz que ali eles pegam Sansão e furam os olhos dele e levam ele para a prisão. Aleluia, glorificado, exaltado o nome de Jesus. E isso, meus irmãos, nos faz pensar a prisão que muitos homens e mulheres vivem hoje em dia é a cegueira espiritual, porque não conseguem ver o trabalhar do inimigo dentro das igrejas. Aleluia, não conseguem ver o inimigo trabalhar dentro das casas de oração. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma época em que o pregador, você vê um pregador que prega muito, mas ele prega 2 horas, meia hora é só vendendo a balaia, é vendendo pendrive, é vendendo terno, é vendendo gravata, é vendendo. Sabe quando eu vou falar? Porque eu trabalho, a muita galejada de trabalho, eu não dependo de dinheiro, de oferta para poder pregar. Se eu precisar em Deus, eu tenho a maior vontade, aleluia, de falar. Eu preciso, meus irmãos, me ajuda, mas eu vou trabalhar enquanto Deus me der saúde. E o que eu mais tenho visto é homens com saúde, usando da palavra de Deus para se enriquecer, vendendo curso. A palavra de Deus hoje mais tem que pagar para estudar, para aprender. E antigamente Deus falava no ouvido assim de cada um. O Espírito Santo de Deus nem trabalhava como hoje em dia, descia só naquelas pessoas certas. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Hoje, depois que Jesus morreu, pagou pelos pecados de todo mundo, aleluia, fala com cada um de nós, e nós estamos pagando para ouvir mensagem, aquilo que já foi pago com o sangue do Cordeiro na cruz. Pagando para estudar que eu estou pregando, aquele preço que foi pago na cruz já não tem valor de mais nada. Sabe por quê? Porque você tem se tornado como Judá, você tem se tornado idólatra e saído do centro da vontade. Então Deus está trabalhando naquele povo, mas Ele também pode trabalhar na sua vida. Volta para o centro da vontade, volta para a leitura bíblica, volta para a simplicidade da palavra. É só abrir o ouvido de madrugada. Deus fala com seus filhos de madrugada, Deus fala com seus filhos no trabalho. Comece a clamar a Deus no silêncio, aleluia. Você não precisa de profeta, está falando todo dia, toda hora, fala diretamente com Deus. Jesus morreu na cruz para você falar com Ele. Deixa de ser enganado pelos povos da atualidade, pelos carrascos, os ladrões das mães e das ovelhas. Nós irmãos vivemos em uma época em que a igreja tem mais vendido mercadoria do que pregado a verdade. A igreja tem mais arrancado da lã dos ovelhas do que buscado o povo lá fora. Não vemos mais aqueles pregadores que pregam lá fora, ganham tapa na cara. Hoje em dia o pregador ganha curtida, aleluia. O pregador ganha eterno caro. Ele chega na igreja, prega 1h30 e depois ele leva um cachê de 10 mil reais, aleluia. Enquanto tem obreiros, porteiros, gente simples dentro da igreja que prega a verdade, mas quando prega, só prega uma vez, não prega mais. Eu já tive igreja que eu preguei só uma vez e não voltei mais. Mas o que eu preguei foi o que Deus mandou. Se não tem problema não me chamar para pregar 2 vezes no mesmo lugar, eu fico até feliz porque já tem várias vezes que eu fico pregado aqui. Porque que é um povo que aguenta a palavra, porque é um povo que é estabelecido na palavra, é um povo que tem buscado Deus no coração, é um povo que conhece Deus com intimidade. Porque para aguentar pregadores que pregam a verdade é difícil, aleluia, glória a Deus. É fácil encher uma igreja de gente
idólatra, de gente querendo uma foto para postar no status, com um pregador famoso do que encheu uma igreja de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. E eu me lembro bem, quando li a Bíblia sobre a vida de José. José do Egito, ele é vendido pelos seus irmãos, aleluia, glória a Deus. Os irmãos de José começam a invejar da vida dele. E, meus irmãos, vocês já repararam que todo homem e mulher de Deus que se dispõe a fazer a obra, sempre tem um que levanta a obra. Sempre tem um que percebe que não é gente de fora, é gente de dentro de casa, é gente de dentro da família, é gente de dentro da igreja. José, ele vai contar o sonho que ele teve, aleluia, ali para os seus irmãos e para o seu pai, aleluia, e ele levanta inveja. Meus irmãos, sabem que o Deus me mostra nessa noite o sonho que Deus projetou para você, ele não pode se frustrar, desde que você continue dentro da rota ali, sendo moderado de Deus. Você não pode ser frustrado pelos seus irmãos, pelo inimigo, pelo Satanás, por quem quer que seja, porque você está sempre no centro da vontade de Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus, aleluia. José é jogado na cisterna, aleluia. Meus irmãos, muitas das vezes a prova que o senhor está passando, a prova que a senhora está passando, aleluia, é Deus somente trabalhando e te preparando para um projeto maior na vida. Deus, ele conhece o seu futuro, ele conhece o que você vai falar mesmo antes de abrir a boca, glorificar e exaltar o seu nome de Jesus. José é vendido como escravo, mas José dá firme, aleluia. José é chamado para negar o Senhor seu Deus, mas ele não nega o Senhor seu Deus. José é vendido para a casa de um homem chamado Potifar, aleluia. Esse homem era filho, esse homem tinha grande influência. Esse homem começa a olhar para José, porque José, tudo que ele pegava prosperava, meu irmão. Meu irmão, tudo que você pega prospera. Já prestou atenção? Porque Deus está na sua vida. Você está passando dificuldade, muitas das vezes está enfermo, mas tudo que você faz prospera. É porque você é um vaso escolhido por Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus tem um projeto maior na sua vida. Então aquele homem põe José para governar a sua casa, aleluia, e fala, e aqui a Bíblia vai dizer que aquele homem não sabia de mais nada, nem de finanças, nem de nada, somente da comida que comia, porque José começou a governar aqui. E a Bíblia diz que a mulher daquele homem começa a olhar para aquele jovem de um jeito diferente, aleluia. José, ele está na roda, se você entende, ele está no centro da vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher começa a olhar ali com olho de ar diferente para aquele jovem, ela pega e chama aquele jovem para cair em tentação com ela, para se deitar com ela, e aquele jovem, ele foge da aparência do mal, aleluia. O vaso, quando ele está no centro da vontade de Deus, ele foge da aparência do mal. Deus te convida nessa noite a fugir tudo aquilo que não é da presença dele. Fuja daquilo que o mundo tem te proposto, fuja daquilo que a época da atualidade tem te proposto, daquilo que tem te desviado da igreja, desviado ali a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus, ele foge, ele é condenado por um crime que não fez, aleluia. Muitos de nós que levantamos para pregar a palavra, para fazer a vontade de Deus, nós somos acusados daquilo que não fazemos, nós somos acusados daquilo que não fazemos. Muitos homens, mulheres e profetas de Deus que têm pregado na atualidade de hoje não sido perseguidos pelas ideologias do mundo, mas ainda estamos falando que homem é homem, mulher é mulher, e quem tem que casar é homem com mulher, e nós estamos falando que pecado leva para o inferno, e o céu, para entrar no céu tem que andar na rua estreita, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos para morar nessa terra. Deus está preparando esses vasos que estão aqui nessa noite para morar em mansões celestiais, em um lugar em que o homem não viu. Deus preparou para você. O coração ainda não viu, mas você já esteve lá, aleluia, porque você veio de Deus, aleluia. Deus vai te levar para um lugar que já te pertence, mas continua no centro da vontade de Deus. Fuja do pecado. Se vir a Deus resistir o diabo, ele fugirá de vós, aleluia. Agora sujeitai-vos a Deus, aleluia. Deus está falando nessa noite, continua deixando ele trabalhar na sua vida, continua deixando ele trabalhar na sua
está orando, é Deus que está trabalhando, então não coloca a mão, deixa Deus trabalhar. Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. E a Bíblia vai dizer que José, estando na prisão, José começa a prosperar na prisão. Agora eu quero que você imagine junto comigo, um homem que está sem dever nada dentro de um lugar, ele começa a trabalhar como se ele estivesse lá fora, porque o homem, para prosperar em um lugar onde ele está sendo acusado injustamente, é porque ele está com amor naquilo que Deus prometeu na vida dele. Ele sabe que ele não é fim, a esperança dele está firmada no Senhor que fez os céus e fez a terra. Não importa a situação difícil que você está passando, continue acreditando que Deus vai mudar a sua história. Tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para os seus filhos, para a sua filha, mas continue buscando de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que José, ele está naquele lugar e ele pega e interpreta sonhos de dois homens que estavam presos, um copeiro e um padeiro que era do rei, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que os sonhos dele interpretou em 3 dias, aquele sonho deles iria ocorrer enforcado e o outro seria livre. Ele sucedeu muito tempo depois. Ali a Bíblia vai dizer que o faraó sonha sonhos, ali ele sonha que vacas gordas comiam vacas magras e espigas de milho gordo ia ser sobressaída com espigas de milhos magras. E a Bíblia diz que não havia ninguém no reino que pudesse interpretar esse sonho. E a Bíblia diz que o copeiro do rei que esteve lá, porque o padeiro foi morto, assim como os sonhos dele foi interpretado por José, aconteceu. Ele lembra depois de 3 anos que José estava na prisão, e ele estava ali já no palácio. Ele lembra daquilo, ele pega e fala para o faraó, que sabia de alguém que poderia interpretar os seus sonhos, que era o nome de José. E a Bíblia diz que José é chamado no palácio, interpreta aquele sonho. E a Bíblia diz que aquele sonho significava 7 anos de fartura, 7 anos ali de muita escassez, fome e crise, aleluia. A Bíblia diz que ao interpretar aquele sonho, o faraó leva aquele jovem para ser governador e conduzir aquilo. Os sonhos que José teve lá no passado, que eram os feixes de trigo ali se enganando, aleluia, glória a Deus, está se cumprindo. Que o sol, a lua e as 12 estrelas se inclinavam para ele e se cumpriu. Meus irmãos, aqueles que duvidaram daquilo que Deus prometeu na sua vida, vai ver Deus trabalhar na sua vida, mas não é, aleluia, como vingança, é porque Deus está te usando como testemunho para salvar pessoas. Não é para mostrar que você é o tal, que você é o mamãe, que você é o super crente, mas é provando para os outros que Ele pode trabalhar na vida minha, na vida sua e na vida de todos os outros que necessitam de Deus. Você servirá de testemunho para salvar pessoas, aleluia. José é um vaso que ele foi trabalhado, ele não deixou de ser quebrado, ele deixou Deus trabalhar. Ele vai para a cisterna, ele foi, aleluia, vai para a prisão, ele foi, vai para a casa ali daquele homem influente, ele foi, vai para a cadeia, ele foi, vai para o palácio, ele foi. É isso que Deus quer na sua vida. Ele está mandando, vai pregar, você vai, aleluia, vai louvar, você vai cantar, aleluia, a Deus, hinos e louvores com verdade, com o seu coração, vai buscar a Deus de madrugada, vai por propósito para ser cumprido, aleluia. É isso que Deus está buscando você a fazer nessa noite, aleluia. Com a permissão do pastor dessa igreja, que ele está orando a cada um que se faz presente, aleluia. Você que está enfermo, você que tem sentido que a sua saúde não está bem, quiser vir aqui na frente, eu vou orar por você, glorificar e exaltar seja o nome de Jesus. Você que tem a vida e a sua vida está ficando desestruturada e você não sabe mais o que faz, o seu financeiro, tudo que você faz não melhora, aleluia. Coloca o seu propósito nessa noite, Deus vai prover na sua vida e você vai testemunhar nessa igreja. Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis fez na sua vida. Senhor amado Deus, Pai de poder e misericórdia, Deus, nessa noite te louvar, porque só o Senhor é digno de toda honra, só o Senhor é digno de todo louvor. Eu não conheço, Deus, os problemas dos homens, das mulheres e das crianças que se faz presente
na sua casa, meu Deus, mas tu sabes, papai querido, o Senhor sabe com que cada um veio buscar nessa noite, o Senhor sabe desde aquele que veio explicar a tua mensagem, Deus, porque tem amor na sua obra, desde aquele que veio no interesse de receber uma cura, de receber um milagre na criança, e o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, até para que este homem, que esta mulher conte testemunho, Pai, que o Senhor fez, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, o teu Senhor é grande, Pai, e a tua palavra vai dizer que operando o Senhor ninguém impedirá, não há ninguém, meu Pai, que possa escapar das tuas mãos, aleluia, e o Senhor é o oleiro que está trabalhando, Senhor, na vida desses barros, Pai, faça com eles, Pai, sejam vasos de valores, cheio da unção, cheio da sua presença, papai, viemos nessa noite, Pai, conversar com o Senhor, Pai, juntando toda essa igreja em unidade, te pedindo, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, misericórdia sobre o nosso financeiro, vivemos em tempo de crise, papai, misericórdia sobre a nossa saúde, Pai, temos sido envenenados, Senhor, pela era da atualidade, temos sido vítimas, Pai, do sistema, mas o Senhor disse, Pai, que aquele que anda segundo a sua palavra, Pai, segundo aquilo que o Senhor projetou e prometeu, meu Deus, pode até ser picado por víbora que não será-nos atingido, meu Deus, temos, Deus, nessa noite de hoje, homens e mulheres aqui, precisando de uma cura, e como sinal do Senhor, Pai, sinal de cura nessa noite, aleluia, venha Deus derramar, Senhor, sobre essa casa, a sua glória, meu Deus, e que essa pessoa comece a sentir, Senhor, o seu corpo queimando, Pai, e essa doença vai embora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo saúde sobre a vida dos homens e mulheres que se faz presente, em nome de Jesus, Pai, o Deus que corrige também é o Deus que abre porta, e nessa noite, Pai, eu venho te pedir para quebrar as amarras, Pai, que tem impedido os seus filhos de prosperar. Meu Deus, os seus filhos muitas das vezes não entendem porque são dizimistas da sua casa, ofertante, as coisas não vão para frente. Eu repreendo a inveja na vida dos seus filhos em nome de Jesus. Eu repreendo todo o levante de Satanás agora. Em nome de Jesus, vai caindo por terra agora. Satanás não tem poder na vida dos seus filhos, Pai, que vem buscar do Senhor o melhor. Em nome de Jesus, eu determino e declaro, Deus, na tua palavra, não porque eu sou ninguém, porque a sua palavra diz que esses sinais seguiriam aqueles que crescem, Senhor, e eu estou no meio de uma igreja, Deus, repleta de homens, mulheres, crianças e jovens que creem que o Senhor faz, que o Senhor ressuscita, Senhor, os mortos, o Senhor limpa, Senhor, os leprosos, o Senhor cura, Senhor, os enfermos, e o Senhor pega aquele que não é e faz ser, pega o que é e faz não ser, e eu acredito na bênção, na cura, na libertação, em nome de Jesus, toda aquela alma que chegou aqui amarrada, toda aquela alma que não tem tido força de estar na sua casa, em nome de Jesus eu repreendo essa potestade, esse principado das trevas, que tem levantado contra a vida do seu filho, que tem levantado contra a vida da sua filha, que tem impedido, aleluia, desviar o Senhor foco, que tem distraído o seu filho, pode estar na sua casa, que tem distraído a sua filha de buscar a sua vontade, e em nome de Jesus, sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e essa é a mensagem que Deus me trouxe nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu só vou até aqui, porque até aqui o Espírito Santo de Deus me conduziu, e eu quero que estarei completamente de Deus.